Legal. Vamos começar então uma sessão 5.3, que vai unir a alguns estudos que vocês já fizeram. Lembram da sessão 4.9, na qual você calculava antiderivadas? Você recebia uma função, você procurava uma função cuja derivada era aquela que lhe era fornecida. Né? Estudaram essa sessão aí, fizeram exercício. Aí você ingressou capítulo 5, né, 5.1, 5.2, onde no 5.1 você fez alguns experimentos com somas de rima, né, calculando mesmo na calculadora algumas expressões com soma de rima e percebendo que o limite dessas somas aí convergia para uma definição, né, o limite dessas somas era a definição da área da região delimitada entre o eixo x e o gráfico de certas funções. Tá? Na seção 5.2, então você já recebe, aí você já trabalha com essa definição de integral definida, né? Já fizeram alguns cálculos, né? Já viram algumas propriedades da integral da soma, integral de constante vezes função, coisas assim. Chega a hora então de você unir ao que você já estudou lá atrás, da 4.9, com antiderivadas, e os experimentos e os seus estudos com áreas de regiões limitadas entre o gráfico de uma função e o eixo x, né? Situadas entre o abscissa A e o abscissa B. Então vamos ver. Esse teorema, o teorema fundamental do cálculo, então relaciona esses dois problemas, né? Aí, como diz o nome, é fundamental. Então, para chegar na leitura do teorema, vamos pensar numa função área que aparece aí nessa seção do livro. Considere f uma função definida no intervalo AB. Olha bem, essa integral aí, então, integral de A até uma abscissa x de f de t dt, calcula a área delimitada pelo gráfico e o eixo OX entre as abscissas A e a abscissa X. Tá vendo como ali não tem B no lugar no extremo superior. Tem um X, e esse X pertence ao intervalo AB. Ele pode ser o B, mas pode ser qualquer abscissa, pode inclusive ser a abscissa A. Né? Então, o que isso calcula? Então, eu fiz aqui algumas ilustrações. Veja, você vai considerar uma função área, vamos assim dizer, né? Um G definido de AB para R, calculando números reais. G de x, então, seria a integral da f, só que como a gente vai usar a letra x para abscissa, nós vamos por f de t dt, tá? Para não confundir uma coisa com a outra. Então, veja, é a área delimitada entre o gráfico da f e o eixo OX, entre a abscissa A e a abscissa x. Então, aqui, ó, na minha ilustração aqui, eu criei uma função lá no GeoGebra e pedi para calcular a integral. E eu estou variando o x, ó. Aqui no meu caso, o x está sendo 1. Então, o g aqui, nesse meu exemplo particular, é a integral de 0 até 1. O meu a, b é o 0,5 nessa ilustração, né? E o meu x está sendo 1. É um número entre 0 e 5. Ele pode, inclusive, ser 0. Então, esse g aí está calculando a área. A área delimitada pelo gráfico da função f e o eixo x, de A até x. E aí, ó, fiz alguns quadros aqui, ó. Aí você pode ilustrar, né? Esse x está liberado para andar entre 0, na minha ilustração, entre 0 e 5, ó. Então, aqui agora aí ficou para 1,25 no meu x, aumentou o valor de g de x, aí 1,5, aumenta o valor de g de x, esse x está andando, né? Aí diminui um pouquinho o valor, por quê? Porque aquela área, no meu exemplo particular, essa área abaixo do eixo x tem sinal negativo, então eu estou fazendo a subtração. Ó, diminui um pouquinho mais ainda, porque eu estou fazendo a subtração. Então esse x, ó, na minha ilustração aqui, ó, esse x percorre o intervalo do extremo A, que na minha ilustração é 0, até o extremo B, que na minha ilustração é 5. Percebem o que é então essa integral? O que é essa integral aqui? Essa integral de A até x calcula a área. Ó, você vai calculando a área, certo? O apelido dela é função área. Ok? Então tem esse desenho fixo lá no livro, né? Na verdade, esse x aí você arrasta ele entre o A e o B.
Essa é a sua função g de x, é essa área. Só para confirmar um pouquinho mais a ilustração, veja o exemplo que o autor põe no livro ali, ó, só para você perceber. Considere a função f representada por esse gráfico aqui, ó. Segmento de reta, de 1 até 2, ali na altitude 2, depois um decrescimento, uma raiz, uma parte negativa e volta a ter outra raiz. Então ele vai, o AB aqui no caso vai de 0 até 5. A é 0, B é 5. Ok? E aí ele vai mostrar a ilustração do cálculo de alguns valores g de x igual a integral do 0 até x dessa f de t dt. Nós não temos representação algébrica, a gente vai olhar o gráfico dela. Então, ó, ampliei. Está percebendo bem quem é o gráfico? Então, uma primeira conta, g de 1. Qual o valor do g de 1? Você vem aqui no seu gráfico, ó, o g de 1 vai ser a integral da função f da abscissa 0 até a abscissa 1. Está aqui em destaque. Da abscissa 0 até a abscissa 1. Se fossem 2 quadradinhos, você teria 2, mas é um triângulo ali, é a metade, então a área é 1 unidade. Então o g de 1 vale 1. Aí ele pega aqui, ó, o g de 2 quem é? Ah, o g de 2 é a integral de 0 até 2. Bom, eu tinha um triângulo de área 1, somei mais 2 quadrados de área unitária, então o g de 2 é 3. Então meu g de 2 vale 3, é aquela integral ali, de 0 a 2. Aí o g de 3 quem é? Bom, eu já tinha o g de 2 valendo 3. Aí você adicionou aquela parte, parece um setor de parábola ali, mais ou menos, mas aquilo é mais do que 1, né? Porque 1 seria um triângulo de altura 2 e base 1. Então ali, mais ou menos 1,3. Aí, né? Do g de 2, que é 3 unidades de área, para o g de 3, você somou 1,3 mais ou menos. 4,3 seria o valor do g de 3. Aí, o autor te fala assim, então o g de 4. O g de 4 seria a integral de 0 até 4. Se antes eu tinha um g de 3, 4,3, e parece que esse gráfico está sendo simétrico com relação àquela raiz ali, 3, então eu vou tirar aquele 1,3 em amarelinho, então vai voltar a ser 3 unidades de área. Né? Que a área abaixo do gráfico acompanha o sinal, ela tem um sinal negativo. E aí? G de 5, daí ele termina o exemplo dele. Bom, G de 5 então seria esses 4,3 aqui, tirei 1,3, ficou aproximadamente 3 o valor de G de 4, e vamos pôr um pouquinho mais ali, 1,3 de volta, perdão, vai subtrair mais ainda, né? Subtrair de novo mais 1,3, 1,4 ali. Então o G de 5 tem esse valor aí, que é a diferença da parte positiva menos essa parte negativa aí. Então percebem o que é o G, né? No exemplo do livro aqui, eu fiz dinamicamente para você ir correndo. Fica igual a minha ilustração, né? Você vai andando com x. O g de x é a integral. Você vai do 0 até parar no x. De maneira geral, você vai do a até a abscissa x, calculando a integral. É uma função área. Entendido, então, e ilustrado, que seria essa função área aí, entre aspas, né, apelido dela, essa função g de x, você vai ver o enunciado do teorema fundamental do cálculo. Ele está apresentado em duas partes. Então, parte 1. Se f é contínua sobre o intervalo AB, então essa g de AB em R, g de x igual a integral de a até x de f de t dt, que é a nossa tal função área, o teorema prova o quê? Que essa função área, ela é contínua também. Na medida que você vai arrastando o seu x, o cálculo da área é um cálculo contínuo. Ele não tem saltos, não tem assíntotas. A variação daquela área é contínua se o f for contínua. E mais, existe a derivada dessa função área. E o g' na abscissa x é o próprio f de x, a própria altitude f de x. Vou mostrar umas ilustrações aqui, para compreendermos o que fala esse teorema fundamental do cálculo, a parte 1. Tá? Então, este g aqui, ó, que, né, o autor deu essas ilustrações, por exemplo, essa função g, que calcula a área, quando você vai do a até a abscissa x, essa função g, ela é contínua. O teorema prova isso. E mais, o teorema te diz
qual é a taxa de variação instantânea dessa área quando você está sobre uma abscissa x. Tá? A taxa de variação instantânea dessa função área é a própria medida f de x. Eu vou mostrar na ilustração aqui. Então, ó, veja, como você está considerando x andando entre A e B, a taxa de variação média entre x e um x mais h é dado pela área aproximadamente do pequeno retângulo, né, de altura f de x e de base h, certo? E instantaneamente, e a taxa de variação instantânea, quando esse h tende para zero? Quando você não acrescenta de um pequeno retângulo muito delgado, instantaneamente, no limite, o que você está somando à área anterior? Aí eu falo aqui, ó, você estará somando na área anterior. O teorema mostra e demonstra para a gente que, no limite, aí fica assim, conversa de boteco, né? Ó, como eu vou somar uma variação muito pequena? Aqui eu vou piscar aqui, ó, essa figura está melhor, ó. Opa, papo de boteco, ó. Como eu vou somar o limite de uma área de um retângulo muito delgado quando h tende a zero, o teorema prova para mim que a adição, a taxa de variação instantânea naquela função área, naquele instante, é apenas, ou é exatamente, a adição do comprimento de medida f de x. Né? Mas isso está errado falar isso, né? Mas é para você compreender a leitura. A taxa de variação instantânea, né? Então, quando você está com o x parado num instante, numa abscissa ali, você calculando a área do A até o x. Instantaneamente, quanto que vai ter de acréscimo da área quando você estiver andando com esse x? Instantaneamente, conversa de boteco, você vai estar adicionando aquele comprimento f de x. Vou voltar no enunciado. Aqui. Instantaneamente, g' de x é o comprimento, conversa de boteco, hein? Vocês não vão falar para outro professor que eu estou falando isso para você. Está errado falar isso aí, mas intuitivamente seria isso, tá certo? A área do retângulo que te daria a variação média tende a zero, a base do retângulo tende a zero. Então, você aqui na figura grande. Então, você tende a acrescentar instantaneamente, não é nem retângulo, é só o segmento f de x, é isso que te dá, isso que prova o teorema fundamental, a primeira parte, o g' de x é o próprio f de x, certo? Isso que dá, isso que te fornece o teorema. Então, por exemplo, agora vamos para os cálculos aqui, ó. Por exemplo, considere a função g de x, integral de a até x de cosseno t dt. O teorema diz o seguinte, que a derivada dessa função, por isso eu escrevi ali, d dx, da integral de a até x de cosseno t dt, é o próprio valor cosseno de x, porque eu parei na abscissa x e estou adicionando a medida de um segmentozinho que é o cosseno do x. Instantaneamente, a taxa de variação da função área é o valor daquele cosseno que você parou, daquele x. Né? A linha de baixo, se você considerar a função 3t² menos 7 e uma integral de a até x, pegar uma função área de uma abscissa a até uma abscissa x, né? Qual é a taxa de variação instantânea dessa função área aí, limitada entre o eixo x e o gráfico de 3t² menos 7 no momento em que você está na abscissa x? É a própria conta 3x² menos 7. Né? Seria compreender essa piscadinha aqui que eu dei, esse segmento aqui, né? De 0 até x. Instantaneamente você acrescenta o valor do f de x, o valor daquele risquinho, o valor daquela medida linear. Essa conversa é errada, mas é intuitivo o negócio, né? Aí como se fosse assim, de risquinhos em risquinhos, de f de x em f de x, eu vou pintando a minha área. Tá errado, mas para vocês compreenderem, percebe que se eu tivesse uma canetinha hidrocor ali, uma canetinha, eu pintaria um trechinho. Pintaria outro trechinho de f de x, mais um f de x, mais outro f de x. Aí eu vou andando com o meu x. Então, instantaneamente, o que eu acrescento nessa função área? Qual é a taxa de variação?
a taxa de variação seria o comprimento f de x. Aqui outros exemplos, né? A derivada da função área de a até x da ln de 2 cosseno, é o próprio ln de 2 cosseno x, e assim por diante. Agora, cuidado, você vai fazer na lista de exercícios alguns exercícios onde o autor te pede para você calcular a taxa de variação instantânea de algumas funções área. Vai chegar um momento lá onde você tem algo semelhante a isso aqui. d dx da integral de a até x à quarta de secante de t dt. Aí, se você vai, não, é sempre a função que tem lá dentro com a letra x. Aí você fala assim, não, isso aí é secante de x à quarta. Não é. O teorema não permite que você escreva essa resposta aí, porque o extremo superior dessa integral aqui, dessa função aqui, não é x, é x à quarta. Essa não é uma função área típica. Não é. Tá? Então você precisa fazer uma mudança de variável. Então veja, o que te atrapalha para usar o teorema é aquele extremo superior, é o x à quarta. Então eu vou chamar o x à quarta de u. Ok? Então, ó, a minha derivada d dx do meu enunciado, integral de a até x à quarta secante t dt, na verdade é d dx de integral de a até u secante t dt. Certo? Eu quero derivar em relação a x, mas eu tenho uma variável u intermediária. Então eu vou usar a regra da cadeia para calcular essa derivada. Isso será a derivada da função em relação à variável u vezes a derivada da função u em relação a x. É como se eu tivesse um encadeamento. Eu pego x e levo em x à quarta, aí eu calculo, aí eu tenho uma outra função que é a função área, que pega o x à quarta e calcula a integral. Então, na hora de calcular a derivada da função área, a função área tem uma variável u intermediária. Então, ó, eu troco por u, aí eu uso o teorema da regra da cadeia. Isso, ó, d dx vai ser d du, derivada em relação a u, vezes a derivada de u em relação a x, na notação de Leibniz. Certo? Agora, essa primeira derivada em relação a u, aí sim eu uso o teorema fundamental. Aqui sim, aí tranquilo. d du da integral de a até u de secante t dt, tranquilo. Isso dá a secante na posição u. Certo? Vezes a derivada de u em relação a x. Era x à quarta, a derivada é 4x cubo. Pronto. Você só não deixa escrito a letra u de maneira elegante. Então, essa resposta, né, volta tudo na variável inicial x. Essa resposta é 4x cubo secante x à quarta. Secante x à quarta vezes 4x ao cubo. Eu uso a regra da cadeia. Então, tem alguns exercícios lá para vocês usarem a regra da cadeia. Às vezes aparece uma expressão como essa, um x quadrado no extremo superior. Às vezes aparece no extremo inferior. Mas você vai fazer essa mudança de variável. Você pode trocar a ordem da integral e trocar o sinal. Tá? A gente faz isso nas aulas de exercício. Aí, então compreendido, né, que a derivada da função área, derivada da função área é o próprio f de x, para abscissa x. Então vamos ver a segunda parte do teorema. Segunda parte. Então, se f é contínua sobre o intervalo AB, então a integral, agora veja, a integral de A até o extremo B da f de x dx é uma f grande no extremo B menos uma f grande no extremo A, onde f é uma antiderivada da f pequena. Então você fala, antiderivada é aquela lá do capítulo da seção 4.9. É uma função cuja derivada é a função que está no integrando. Então vamos ver como é que fica, como é que fica um cálculo. Que ferramenta é essa que a parte 2 do teorema fundamental do cálculo nos dá? Olha, vou usar essa parte aqui, a segunda parte do teorema fundamental do cálculo, para calcular uma integral, que é essa aqui, de 1 até 3 e ax dx. Porque até
sem o teorema fundamental do cálculo, o que a gente tem que fazer? Dividir o intervalo 1, 3 em n pedaços, calcular uma soma f de xi, né? Pegar, por exemplo, o ponto médio para convergir mais rápido, dividir em n partes. Aí eu peguei f de xi estrela vezes 3 menos 1, que dá 2, 2 sobre n, fazer essa soma de n parcelas, f de xi vezes 2 sobre n, somar tudo e mandar esse limite, né, limite quando esse n tende a infinito. Conseguindo fazer isso, eu tenho esse valor dessa área aqui. Esse aqui é o valor, geometricamente, é o valor da área delimitada entre o gráfico de EAX, né, o eixo x e as abscissas 1 e 3. Dá um trabalhão, dá, porque você tem que calcular limite de somatória. Muito difícil. Então vamos usar a segunda parte do teorema fundamental. Qual é a função que tem derivada EAX? Que é a segunda parte. Eu preciso de um f grande, né, que é uma antiderivada do EAX. Quem é uma f grande cuja derivada vai me dar o EAX? O próprio EAX. Então o f grande de x é o próprio EAX. Ok? Então, usando o teorema fundamental do cálculo e usando uma notação que a gente vê, é muito comum, você coloca o f grande, um colchete, um delimitador, às vezes você usa só o colchete da direita. X igual a 1, x igual a 3, para indicar que é o colchete calculado no extremo de cima, que é o 3, menos esse colchete calculado quando x for 1. Então, isso é essa notação para f de 3 menos f de 1. Vai ser comum a gente usar essa notação. O f é o próprio EAX, então isso é e ao cubo menos e elevado a 1. Então é e ao cubo menos e. Então, exatamente o valor dessa área aí, do enunciado do exemplo 5, é e ao cubo menos e. Mas aí eu não tenho que calcular limite? Não. Os cálculos de limite de somatória ficam a cargo da demonstração do teorema fundamental, parte 2. Legal, né? Então você já faz essa demonstração para todos os tipos de função contínua entre A e B, né? E mostra que vale esse teoreminha aí. A primitiva em B menos a primitiva em A. A antiderivada da f em B menos a antiderivada no A. Ok? Facilita. Exemplo 7. Integral de 3 até 6 de 1 sobre x dx. Preciso de uma primitiva, de uma antiderivada para 1 sobre x. Né? Porque eu não vou particionar o intervalo 3, 6 em n partes, escolher xi estrela, calcular a inversão do xi estrela, multiplicar por 3 sobre n, né? 6 menos 3, 3 sobre n, somar tudo e tentar calcular o limite dessa soma quando n tende a infinito. Não dá para a gente ficar fazendo isso cada vez de calcular uma integral definida. Então, nós precisamos de nós vamos usar o teorema fundamental, precisamos de uma primitiva. Ln de x. O x é positivo, vai de 3 a 6. Ln de x. Ln de x é tal que é o f' é 1 sobre x, é o integrando. Então, usando o teorema parte 2, isso é o Ln de x calculado de 3 a 6, no colchete de 3 a 6. Que é a notação para Ln de 6 menos Ln de 3. Né? Então, a divisão, Ln da diferença, Ln da divisão, é Ln de 2. Então, esse cálculo aí, o cálculo dessa área aí, dessa região, é Ln de 2. Bom, aqui um exemplo 8, né? Você vai trabalhar com a integração da função cosseno. Determine o valor da área da região delimitada pelo gráfico da função y igual a cosseno x entre as abscissas 0 e b. Né? E essa abscissa b aí, ele fala assim, ó, de 0 a 90 graus, né? De 0 a π sobre 2 radianos. Tá? Uma abscissa qualquer aqui positiva. Bom, então, né, eu criei essa ilustração aí, que não tinha no livro, mas então, né, qual é o raciocínio? O raciocínio é, eu quero o valor dessa área aí. Cosseno de x de 0 até uma posição B, né? Antes de chegar no π sobre 2 radianos. Muito bem. Quero o valor dessa área. O valor dessa área, usando o teorema fundamental do cálculo, quem é que tem derivada igual ao cosseno de x?
a função seno de x. Então, esse é seno de x avaliado de 0 a b. Com o passar do tempo, às vezes você vai ver que a gente deixa de escrever x igual a 0 pequenininho ali no índice e x igual a b. Colocamos só o número, só os índices 0 e b no colchete. Né? E, de repente, a gente vai até deixar de escrever o colchete do lado esquerdo. Em alguns livros, nem se usa colchete, se usa um traço vertical mais longo. Tem livros de física, por exemplo, eles usam um traço vertical um pouquinho mais longo. Tá? Seno de x, um tracinho vertical assim, um 0 embaixo e um número b em cima. Então, isso é seno de b menos seno de 0, que é 0. Seno de b. Ok? E especialmente se esse b for π sobre 2, se esse b for π sobre 2, isso dá seno de π sobre 2. Dá 1. Olha que legal. Está vendo aquela região ali, delimitada pelo eixo x e pelo gráfico do cosseno? Esse setor aí positivo? Olha o valor dessa área. A área é 1. Uhum. É que, cuidado, porque se você olhar o tracejadinho da minha tela, a escala está de 0,5 e 0,5. Mas veja, procure o número 1 aqui e a altura 1. Aí você veja o quadrado de área 1. Então aquilo que está faltando ali em cima é aquela região, a área daquela região que estica até π sobre 2. Né? E isso é uma coisa interessante de observar. Né? Você fala assim, uma região e a área é 1. A área vai ser 1. Quer dizer que se você vier de menos π sobre 2 até π sobre 2, da raiz negativa até a primeira raiz positiva, a área vai ser 2? Sim, a área vai ser 2. O que vai acontecer também com o seno, porque a variação do seno é a mesma, né? Só tem uma defasagem aí de π sobre 2. Então, a área daquelas subidas e descidas, assim, né? A área de um período, assim, né? De um meio período, né? De valor π, tanto para o seno como para o cosseno, vale 1, vale 2. Certo? Exemplo 9. Sim. Cuidado com a utilização do teorema fundamental do cálculo. Olha bem, se por acaso você pegar um exercício assim, 1 sobre x quadrado dx, né? Integral de menos 1 até 3 de 1 sobre x quadrado dx. E você fica, né? Já sei quanto dá isso aqui. Qual é a derivada? Qual é a função cuja derivada é 1 sobre x quadrado? De tanto você fazer derivadas, você lembra que a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado. Então, a derivada de 1 sobre x quadrado é menos 1 sobre x. É menos 1 sobre x, e eu vou calcular esse colchete de menos 1 até 3. Então, vai dar menos 1/3, menos, vai ficar mais, 1 sobre menos 1, então vai dar, né? Vai dar menos 1, então vai dar menos 4/3. Não, está errado. O teorema fundamental do cálculo não pode ser aplicado num segmento AB, no qual a função ali dentro, aquela f de x pequenininha que está no integrando, seja descontínua. E no caso, 1 sobre x quadrado é uma função descontínua. E não tem só uma descontinuidade tipo salto, né? É uma função descontínua com assíntota. Essa área delimitada abaixo do gráfico da função 1 sobre x quadrado entre o eixo x, entre o menos 1, a abscissa menos 1 e a abscissa 3, nós vamos ver depois essa área aí, é explosivo o cômputo dessa área aí. Isso aí é mais infinito, essa região aí não tem área finita. Então não pode sair assim destrambelhado. O teorema fundamental do cálculo só pode ser utilizado com f contínua. Tá bom? Então você tem, para praticar esse uso, cuidado lá na lista de exercícios, tem exercícios assim, com descontinuidade, com assíntota no meio, então, né, aí você não pode aplicar. Então, lista de essenciais, tá, para você fazer diversos cálculos aí, né, usando a primeira parte do teorema fundamental e a segunda parte do teorema fundamental, ok? Nos encontramos nas aulas de exercício.